Primeira carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, então no capítulo 4, no verso 9, diz assim a palavra do Senhor: esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Amém? Pai, bendita é a tua palavra, bendito é o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos por essa oportunidade onde estamos diante da tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pela vida, pela família, pela igreja que o Senhor nos deu para congregar, e necessitamos, Senhor, que a tua palavra flua nos nossos corações agora. Nós dependemos da tua revelação, porque está escrito: é por causa da revelação da palavra que o povo não se desvia. O nosso caminho de retidão está condicionado a entendermos, a termos a revelação. Por isso nós te pedimos, Senhor, arranca o véu, arranca as escamas dos nossos olhos, quebra o nosso coração duro, de pedra muitas vezes, e troca por um coração de carne, e escreve, Senhor, como diz a tua palavra, escreve a tua lei nos nossos corações, não uma lei escrita em pedras onde a letra mata, mas escrita no coração, onde o Espírito vivifica a tua palavra. Essa é a oração que nós fazemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. A vida do homem na terra, do ser humano na terra, ela não está condicionada ao tempo em que você vive, mas a intensidade do tempo que você viveu. A longevidade, ela é uma promessa, ela é uma palavra liberada do Senhor sobre a nossa vida. O Senhor, Ele tem prazer em nos dar longevidade. A Bíblia Sagrada diz que uma das bênçãos que carrega aqueles que são fiéis ao Senhor, aqueles que servem ao Senhor, é de ver os filhos dos seus filhos. A Bíblia fala que a glória do idoso está nos seus cabelos brancos. Então o Senhor, Ele tem sim um desejo no coração e uma vontade para que eu e você tenhamos longevidade. Fala para o teu irmão aí que está do teu lado, de repente está com raiva de você, diz assim: a vontade de Deus é que você me ature muito tempo. Suportem uns aos outros. Já tem gente sendo batizada com o Espírito Santo e tudo aí. Aleluia. A longevidade é uma vontade do Senhor. Claro que existe no meio do caminho os percalços, o tempo e o acaso afetam a tudo e a todos. O próprio estilo de vida que a gente determina viver, enfim, são vários os fatores que podem mudar esse caminho. Mas a verdade é que o que marca realmente a nossa trajetória na terra não é quanto tempo nós vivemos, mas a intensidade do tempo, o quão intensos nós fomos durante o tempo em que nós vivemos. Existem pessoas que passam pouco tempo na terra, mas o tempo que elas passam, elas marcam, elas mudam histórias. O próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele passou 33 anos e meio na terra, e o seu período intenso de ministração, de plantação do reino de Deus, foi de 3 anos e meio, e Ele dividiu a história entre antes e depois dele. Eu sempre gosto de pensar, e sempre falo um aforismo que diz que não dá mais para recuperar o tempo perdido, mas é possível parar de perder tempo. Às vezes nós estamos querendo recuperar tempo, o tempo que passou, o tempo que viveu, dizendo que os dias que passaram foram melhores, e Salomão diz que não é nem sábio dizer isso,
porque o melhor de Deus ainda pode acontecer na sua vida, as grandes coisas ainda podem surgir. Mas é importante para isso você não estacionar na nostalgia, no saudosismo, no olhar para trás. Vida é para frente. Mas é possível hoje parar de perder tempo e viver intensamente. Não sabemos, a Bíblia diz que nós não somos capazes de sequer controlar os fios da nossa cabeça, o ar que respiramos, quanto mais a vida, a própria vida. Mas é possível viver uma vida intensa. Existem pessoas que estão na terra vendo a história acontecer. Existem outros que estão na terra escrevendo a história que está acontecendo. Escreva a história. Eu quero começar essa mensagem te instigando a ser protagonista da tua própria história, protagonista da tua própria vida. Não importa quanto tempo já passou, importa que você acorde e passe a viver intensamente o tempo que ainda lhe resta, o tempo que você ainda tem. Olha para Moisés, passou 80 anos perdendo tempo, passou 80 anos fora do seu propósito, passou 80 anos fugindo, passou, quem sabe, 80 anos frustrado, 80 anos pensando tantas coisas, até o momento em que ele teve a revelação do Senhor, e viveu os dias mais intensos, e viveu os tempos mais intensos, e escreveu a história. Abraão também foi chamado pelo Senhor aos 75 anos, até os 75 anos, estava vendo a história acontecer. Com 75 anos, o Senhor lhe chamou e disse: agora você vai escrever a história que vai acontecer. De ti eu farei uma grande nação, tu serás numeroso sobre essa terra, tu serás abençoado sobre essa terra, grande será a tua descendência, incontáveis serão os teus filhos. Eles despertaram e começaram a escrever a história. Não fique olhando a história passar, escreva. Não fique esperando as coisas acontecerem, seja intenso. Tem sonhos, tem coisas que você carrega, quem sabe você vem protelando há 50 anos, há 30 anos, há 40 anos. Jovens então nem se fala, com todo o vigor, com toda a força, podendo escrever, podendo fazer a diferença, e infelizmente estão de braços cruzados, estão esperando, procrastinando. O Senhor te deu um espírito proativo, é o Espírito Santo de Deus, um espírito que se move, um espírito que protagoniza, um espírito que vai à frente, um espírito que realiza, um espírito capaz de escrever e fazer grandes coisas nessa terra, escrever a história, deixar um legado, construir algo que de fato sirva para as gerações que virão depois. Mas a vida está cheia de exemplos de homens que viveram, escreveram. Teve um homem que viveu no século 17, viveu apenas 39 anos, mas ele fez coisas relevantes nessa terra. O seu nome era Blaise Pascal. Ele foi um teólogo católico, vivendo bem aquele período onde a reforma protestante estava acontecendo. E ele foi muito proeminente no seu tempo. Como teólogo, ele dizia que ninguém pode crer em Deus, ninguém pode receber o Senhor, se o Senhor não se apresentar a Ele, se o Senhor não despertar nele a fé, porque até a fé que nós temos é algo que nós recebemos do Senhor. Provavelmente ele se apegou em Hebreus 12, quando o escritor diz que Cristo, nosso Senhor, é o autor e consumador da nossa fé. Talvez quando está escrito dele, por ele, para ele são todas as coisas. Talvez porque está escrito que nele nós vivemos, nos movemos, existimos. Talvez porque está escrito que Jesus Cristo é tudo e está em todos. A fé é uma dádiva do Senhor, é algo que o Senhor nos faz, acrescenta em nós. Paulo vai dizer em Romanos 12 que ninguém deve ter de si mesmo um conceito acima
do que deve ser, mas deve ter um conceito equilibrado, que cada um de nós devemos ter sobre nós mesmos um conceito equilibrado, de acordo com a fé que o Senhor nos concedeu. Até para crer nós dependemos do Senhor. Agora, a maior proeminência desse homem não foi nem no campo da teologia, porque a teologia ela é discutível, mas no campo das ideias, dos pensamentos, da matemática. Ele foi um matemático, um filósofo, ele foi um historiador, ele foi um inventor, foi um físico, e dentre muitas coisas que ele criou na invenção, ele criou a primeira calculadora mecânica do mundo. Se você tem hoje uma calculadora, começou com Pascal, ele criou a La Pascaline. E como matemático ele fez algo incrível, que é o que eu estou aqui citando ele por causa disso. Ele criou a teoria das probabilidades, e na teoria das probabilidades ele criou a aposta de Pascal. E o que é a aposta de Pascal? Ele disse nos seus estudos, ele criou uma fórmula matemática, onde ele chegou à conclusão que, matematicamente falando, é um absurdo não crer em Deus. E aí ele chegou a algumas conclusões. Por que é um absurdo? Primeiro, porque o ser humano ele é temporal. Por mais que a gente viva 70, 80, 90 anos, por mais que a indústria cosmética esteja tentando aplacar os sinais do tempo, por mais que você tenha lá um creme anti-rugas, vai chegar o tempo em que o tempo vai chegar para você. O tempo é implacável, nós somos finitos. Salomão vai dizer, jovem, no capítulo 12 de Eclesiastes: lembre-se do seu Criador nos dias da juventude, antes que venham os dias difíceis e os anos em que você diga, já não tenho prazer neles, antes que os homens fortes andem encurvados, porque o tempo chega para todos, até para os guerreiros. E aí Pascal, quando escreveu a sua teoria, a sua aposta de Pascal, ele disse, matematicamente é um absurdo, porque o finito não pode jamais apostar contra o infinito. Então, numa fórmula matemática, se você viver uma vida inteira crendo que Deus existe e Ele não existir, você terá tido uma perda finita, porque afinal de contas você resolveu viver por temor a Deus, resolveu crer na palavra, resolveu fazer algumas renúncias, porque o Evangelho trata de algumas renúncias. Você resolveu viver uma vida de devoção, mas aí quando você chegou no final da vida, morreu, acabou, não tem nada, realmente não existe nada do outro lado, então você teve uma perda finita. Agora, se você resolver viver uma vida acreditando que Deus não existe, fazendo o que dá na telha do jeito que quiser, sendo provavelmente egoísta, egocêntrico, porque afinal de contas, já que não tem nada depois de lá, é melhor viver 8 anos a 80 do que viver 80 a 8. Mas aí você morre e você descobre do outro lado que existe um Deus a quem haveremos de prestar contas. Você terá tido uma perda infinita. Por isso é uma loucura. Por isso a sabedoria e a palavra do Senhor ensina: viva pela fé num Deus poderoso, vivo e verdadeiro. Um Deus que você crê mesmo sem estar vendo, escolhendo viver uma vida de devoção, de obediência, até porque na obediência da palavra do Senhor você viverá uma vida plena, começar nessa terra e para a eternidade, porque é o que diz a palavra do Senhor. Muitas são as
maneiras que o mundo utiliza para tirar de dentro do nosso coração a fé em Deus, a fé na palavra, a fé num Deus vivo e santo e verdadeiro. Paulo, no texto que nós acabamos de ler, ele acabou de dizer que esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Se trabalhamos e lutamos, assim fazemos porque temos um Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. O que eu quero trazer hoje para os nossos corações são algumas palavras sobre razões que eu e você temos para crer de maneira inabalável num Deus vivo, santo, Salvador dos homens, especialmente daqueles que creem. Quem aqui crê no Senhor? Ele é teu Deus, Ele é teu Senhor. Não permita que a incredulidade entre no teu coração, porque muitas vezes a igreja ela não duvida nem da existência de um Deus, mas duvida do cuidado desse Deus sobre a sua vida. O que nós mais vemos hoje dentro da igreja não é a incredulidade em relação a Deus. Deus até existe, Deus é real, mas Ele é Deus dos outros. Para mim, a minha hora nunca chega. É Deus poderoso e faz na vida do outro, mas na minha vida não faz. Não faz porque eu não mereço, não faz porque eu não fiz, não faz porque eu tenho dúvidas, não faz por causa disso. E nós vamos perceber que o Senhor o tempo todo está fazendo algo sobre a nossa vida. Agora, nesse momento, Ele está fazendo algo por você, porque Ele é santo, verdadeiro, digno, fiel e salvador daqueles que creem no seu nome. Você quer algumas razões para você não duvidar da existência de um Deus poderoso sobre a sua vida? A primeira delas, e a maior de todas, é o amor. O amor de Deus, que é evidente, é claro, para todo aquele que para um minuto para olhar à sua volta. O amor de Deus que se manifesta de uma maneira doadora. Você sabe qual é a maior expressão do amor de Deus? A doação. Deus se manifesta o tempo inteiro sobre a nossa vida, através da sua doação, a começar por João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus tanto amou a sua vida, que deu o seu Filho unigênito, para que você tenha vida eterna. Essa já é a maior expressão do amor. Só por causa disso você já deveria viver uma vida plena, confiando que se o Senhor te ama, se o Senhor é real, se o Senhor é poderoso, se o Senhor deu Cristo para que você não pereça, é para você não perecer, mas ter uma vida eterna. Se Deus deu Jesus Cristo, Ele também dará com Cristo todas as promessas. Em Cristo, todas as promessas, eu e você temos o sim, é o que está escrito. Nós cremos em Jesus, mas duvidamos das promessas. Nós cremos em Cristo, mas duvidamos dos propósitos do Senhor para a nossa vida. E o Senhor está dizendo para você: eu te dei e vou continuar te abençoando e dando. A vida é uma dádiva. Deus dá o tempo todo, a começar pela própria vida. O que eu e você fizemos para ter a vida? O que eu e você fizemos para estar nessa terra foi presente. A Bíblia diz: os filhos são herança do Senhor, um presente que Ele nos dá. A vida é uma dádiva, a vida é um presente. O ar que respiramos, a água que bebemos, a comida que brota da terra, tudo isso é dádiva do Senhor. Os 4 elementos essenciais para a natureza: a água, o fogo, a terra e o ar, é dado, é presente.
é dádiva do Senhor, é a expressão de um Deus doador, a chuva que cai dos céus, que molha a nossa terra, que rega a nossa semente, a semente que está nas nossas mãos. A Bíblia diz que Ele supre de semente ao que semeia e de pão ao que come. Jesus disse: vocês não precisam se preocupar quanto ao que comer, quanto ao que beber, quanto ao que vestir, porque os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Olhem os pássaros, olhem os lírios dos campos, eles não semeiam, nem colhem, contudo o Pai os alimenta. Vocês valem muito mais do que os pássaros. Você quer ver uma expressão da dádiva do Senhor? A maioria de nós, se fizermos as contas, o que a gente ganha nem para a comida dá, mas a comida está lá todos os meses em cima da mesa. Se você fizer a conta só com o que você gastou de alimentação este mês, com você e com aqueles que dependem de você, você vai tomar um susto. Como? Não fecha a conta. Mas está lá a provisão de um Deus abençoador todos os dias sobre a nossa vida. Aí aqueles que creem, confiam, que o Senhor que alimenta pássaros, que o Senhor que cuida do pouco, também cuida do muito. E aqueles que não creem, têm um argumento: se Deus é amor, por que tanta tragédia? Se Deus é amor, por que então tanta fome, tanta miséria, tanta injustiça? É simples. A pergunta que eu te faço é a seguinte: a miséria, a fome, a injustiça é resultado da falta de provisão ou da falta de gestão? Toda fome, toda miséria, toda injustiça social, tudo aquilo que de mal existe na terra não é falta de provisão, é falta de gestão, é mau gerenciamento de tudo aquilo que Deus tem dado todos os dias, e ainda assim o Senhor continua dando todos os dias. Todos os dias a terra dá o seu fruto, todos os dias as fontes jorram a água, todos os dias nós somos abençoados pelo Senhor. E a fome, tudo que acontece de mal é falta de gestão, é o homem que com o seu coração duro não está gerenciando corretamente, jogando fora, desprezando. Meu Deus, a gente não precisa nem olhar numa escala global, vamos ficar só aqui em Itajaí. Quantos restaurantes que ao fechar as suas portas sobrou comida e vai fora? Não vale a pena eu fazer aqui uma refeição e começar a dar, porque vai juntar muito pobre aqui na porta do meu restaurante, vai ser uma fila, vai constranger as pessoas. Supermercados que jogam fora toneladas de alimentos. Você sabia que o Brasil é o maior exportador de frango do mundo? O segundo maior exportador de carne do mundo, o segundo maior consumidor de carne do mundo, das grandes potências do agronegócio mundial. O Brasil alimenta bilhões e bilhões de pessoas e tem fome dentro dele. Isso é falta de provisão de um Deus amoroso que abençoa e que dá todos os dias, ou é falta de gestão? Ontem eu estava pensando, sabe como é que você poderia acabar com isso? Criando uma lei simples, que em todo o comércio, todos os mercados, qualquer produto que esteja 10 dias do seu vencimento, a obrigatoriedade de doá-lo. Eu duvido que ninguém pensou isso. O problema é a dureza do coração. Porque quantos produtos vão fora, fica lá 2, 3 meses na gôndola, faltando 10 dias para vencer, preferem esperar vencer, vamos tentar vender até o último dia, aí depois, meu irmão, não pode doar, não pode entregar, tem que jogar fora. E milhões de pessoas passando fome. Seria muito simples se o ser humano aprender o valor da generosidade. Nós temos um Deus, meu irmão, que nos abençoa ricamente, apesar da nossa dureza de coração. Todos os dias a provisão do Senhor está sobre nós, todos os dias a chuva do Senhor cai sobre nós, todos os dias a semente do Senhor está sobre nós, todos os dias. E se algo está dando errado, não é por falta de amor e provisão, é por má gestão nossa.
A Bíblia diz que a insensatez do homem lhe provoca a ruína, mas o seu coração se volta contra o Senhor. Vamos ser sinceros conosco, a maior parte dos problemas que nós temos hoje de gestão, de administração, financeiros, é resultado de nós darmos o passo maior do que a perna. Não é a falta do Senhor nos abençoando, é a nossa vida condicionada a viver de acordo com o status social que o mundo está apresentando. Você sabe o que é status? É você comprar o que não precisa com o dinheiro que não tem para mostrar para quem não está nem aí para você. Para ser aceito por aqueles que não te aceitariam se você não tivesse o que tem. Então você passa a valer pelo aquilo que você tem, não por aquilo que você é. O Senhor olha para você por aquilo que você é. E naquilo que você é, o Senhor te diz: a minha graça vai te tocar, e tudo que você precisa para cumprir plenamente o teu propósito nessa terra, eu vou derramar sobre você, e eu já tenho derramado. Uma das promessas do Senhor é a terra. O Salmo 115 diz que os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou ao homem. Sabe o que é isso? Nesse mundo enorme, um espaço para você frutificar, um lugar para você produzir, um lugar para você se sentir parte. O Salmo 1 diz que aquele que ama a lei do Senhor e nela medita de dia e de noite é como árvore plantada junto a ribeiros de águas correntes. É terra, é um lugar onde as folhas não murcham, onde dá fruto na estação própria e tudo quanto faz prospera. O Salmo 2 diz: proclamarei o decreto do Senhor, e Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me, e eu te darei as nações como herança e até os confins da terra como tua propriedade. Para Abraão Ele disse em Gênesis 13: Abraão, olha para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, essa terra onde os teus olhos alcançam, eu te darei. Em Gênesis 15 Ele manda Abraão sair de dentro da tenda e diz: Abraão, olha para os céus e conte as estrelas, se você for capaz de contar as estrelas, assim será a sua descendência na terra. E acrescentou o Senhor, a Bíblia diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. E acrescentou o Senhor a Abraão: Abraão, a terra que você está pisando eu te darei como herança. Jacó, quando estava dormindo, fugindo de casa, indo para a casa do seu tio Labão, peregrinando na terra, ele teve um sonho e ele viu o Senhor ao seu lado, e o Senhor diz: a terra que você está deitado eu te darei por herança. E tem crente achando que está deslocado, que está vivendo, nasceu no planeta errado. Gente que acha que não haverá espaço para ele. O Senhor está dizendo: pede-me e eu te darei até os confins da terra como tua propriedade. Viver pela fé num Deus que quando te plantou nessa terra, também preparou um lugar, que nesse lugar você vai frutificar, vai florescer, a tua família terá dignidade, você vai construir uma história, vai marcar uma época, vai fazer algo que realmente será relevante nessa terra. Às vezes o campo não é nem material, o campo é principalmente psicológico, emocional, espiritual. Tem gente que é forasteiro nos próprios pensamentos, o pensamento está tão dominado que ele já não é mais dono nem do próprio sentimento, a própria alma já não tem mais controle, é um peregrino das próprias ideias. O Senhor está te dizendo: eu vou te dar um campo fértil, um campo espiritual fértil, um campo na alma, nos sentimentos fértil, onde você vai ser gestor da sua própria história, autoridade sobre a tua vida, onde a terra, você é o pó da terra, até a própria terra que é você está sem propriedade, o Senhor hoje está te devolvendo, por causa do amor dEle sobre a sua vida, autocontrole, capacidade de realizar, condição de pensar bem e crescer em nome de Jesus. Isso tudo é resultado do amor de Deus, que é sobre a sua vida. Se você entender que o Senhor te ama,
você vai parar de duvidar das promessas que o Senhor tem para a sua vida. A palavra do Senhor diz: quem será capaz de te afastar do amor de Deus? Nem a vida, nem a morte, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem anjos serão capazes de te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele escolheu te amar, e uma das garantias de que Ele escolheu te amar é você estar aqui hoje ouvindo a sua palavra. A palavra que desperta fé em você. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a mensagem mediante a palavra de Cristo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar, todo aquele que crer, não perecerá. Creia no amor de Deus, creia nesse amor incondicional, creia que Deus é com você, creia que Deus é com a sua vida. Uma outra razão para você não duvidar é crer na misericórdia de Deus. Jeremias vai dizer em Lamentações 3:21 que: todavia trago-me à memória aquilo que pode me dar esperança. Grande é o amor do Senhor, e por isso nós não somos consumidos, porque as suas misericórdias são inesgotáveis e elas se renovam a cada manhã. Misericórdia tem o mesmo significado de compaixão na Bíblia, e as duas palavras significam mover-se pelas entranhas. E a misericórdia do Senhor e a compaixão do Senhor se move na tua necessidade. Nas injustiças que você sofre, nas angústias que você tem. Quem disse que o Senhor não se compadece com as nossas necessidades? O Senhor está olhando para você, aquele dia que você chora e ninguém vê. A misericórdia do Senhor. A Bíblia diz que Jesus Cristo, quando via as multidões, Ele se movia de íntima compaixão, porque elas estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. E a Bíblia diz que, movido por compaixão, Ele agia na necessidade. Um dos textos que mostra Jesus fazendo isso é a multiplicação dos pães. É tão importante que ele é o único milagre que está nos 4 evangelhos. E Jesus não fez apenas uma vez, mas fez 2 vezes. Ele multiplicou pães e peixes 2 vezes. E os 4 evangelhos contam justamente por causa da importância, não da ação miraculosa, mas da expressão de compaixão de um Deus que se move, que se compadece, que tem misericórdia do seu povo, que na sua necessidade diz: eu não criei filhos para passar necessidade, eu estou com eles, eu vou mudar a história deles. Se você crer na misericórdia do Senhor, você vai perceber que muitas vezes Ele já te acompanhou. Lembra aquele dia de angústia? Lembra aquele dia de dor? Lembra aquele dia de injustiça? Lembra aquele dia de perseguição? Lembra aquele dia de calúnia? Aquele dia que você estava prestes a fazer uma loucura, quem sabe, de repente, uma paz que excede o entendimento. De repente, uma quietude de espírito. De repente, um equilíbrio que surgiu, um pensamento. De repente, alguém que ponderou. De repente, alguém que te colocou de novo no eixo das tuas emoções. Sabe quem fez isso? Aquele que te ama, Jesus Cristo, que nos livra de todos os males, até de nós mesmos. Eu não sei com você, mas eu já saí de casa decidido a fazer bobagens, decidido a fazer coisas que com certeza me trariam prejuízos para o resto da vida, decidido a tomar atitudes por causa de injustiça, de perseguição, de coisas que a gente tem que engolir, sapos
que chega uma hora a gente diz, agora não, agora eu vou dar um jeito. E aí você sai de casa decidido, eu já fiz isso. E por uma intervenção divina fui paralisado. A misericórdia do Senhor, que é nova a cada manhã, grande é o seu amor. E é por causa disso que nós não somos consumidos, porque Ele é fiel. Creia na misericórdia de Deus, ela já te salvou muitas vezes. Ela já te levantou muitas vezes. O Senhor já te resgatou muitas vezes, o Senhor já protegeu a tua vida muitas e muitas vezes, e outras tantas virão, porque aquele Deus que existe, Jeová é o seu nome, aquele que existe, Yahvé é o seu nome, aquele que existe, Ele não apenas existe num lugar muito longe, mas Ele existe dentro de você, através do seu Espírito Santo, que com a sua misericórdia, ela se renova a cada manhã, e por causa do seu grande amor, nós não seremos consumidos. São razões para você crer. Eu quero aproveitar e declarar uma palavra sobre a sua vida. Que haja uma paz que excede todo o entendimento, que guarde o teu coração, que guarde as tuas emoções, que guarde a tua vida, que haja da parte do Senhor um cuidado, um consolo do Espírito Santo, que haja agora nesse momento uma quietude de espírito, que o Espírito de Deus tome as tuas emoções agora por causa da misericórdia dEle, e arranque toda a raiz de amargura que quem sabe está tentando brotar no teu coração, quem sabe tudo aquilo que de repente você está se tornando contra alguém, ou alguns por conta até mesmo de injustiças. O Senhor agora limpa o teu coração, porque grande é a misericórdia dEle sobre a sua vida, e do teu coração depende toda a tua história será uma história de coração e mãos limpas por causa da misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. Guarda o teu coração. Ele guardou até aqui e vai continuar guardando. Eu não consigo ver a misericórdia, eu não consigo ver o amor de Deus. Então, incrédulo, aceite a graça. Porque se tem uma razão para eu e você crermos num Deus fiel e real, é a graça do Senhor. O que é a graça? É o favor de Deus na vida daquele que tinha tudo para dar errado, fez por merecer, mas estranhamente deu certo. E ainda diz, o meu santo é forte. O Espírito Santo de Deus é forte mesmo. A graça, meu filho, aquele dia que era para morrer e não morreu, é a graça. Aquele dia que era para se acabar e não se acabou, é a graça. Aquele dia que tinha tudo para dar errado e de alguma forma deu certo, não é privilegiado acima dos outros, é simplesmente a graça, porque a Bíblia diz que a bondade do Senhor nos conduz ao arrependimento. Você vivendo de uma maneira toda errada, todo estranho, todo fora do propósito de Deus, e a graça te alcançando todo dia, não é para dizer que você está certo, é para fazer você cansar de fazer o errado. Pelo menos eu fui aceito assim. Eu estou no Evangelho e no Reino de Deus por causa da graça. Não entendi o amor, não entendi a misericórdia, tive que reconhecer a graça. Cansei de pisar na bola com um Deus tão bom, que só faz o bem. A graça do Senhor. Paulo vai dizer em Romanos 6, ele responde uma pergunta: se a graça do Senhor, então vamos continuar a pecar para que a graça do Senhor aumente? E ele mesmo responde dizendo: de maneira nenhuma. Nós que já morremos para o pecado, como é que podemos continuar vivendo nele? Porque às vezes o cristão não entende a graça. A graça do Senhor, o favor imerecido do Senhor, é para que aqueles que estão errados se arrependam. É para aqueles que estão fora reconheçam a bondade do Senhor. Deus é um Deus gracioso, Deus é um Deus bondoso. Jesus disse assim: orem pelos vossos inimigos e abençoe aqueles que vos perseguem, para que vocês sejam filhos do vosso Pai Celestial. Para ser filho do vosso Pai Celestial, Jesus disse assim: orem e abençoe
até os inimigos. É um mandamento, não é nem uma vontade, Senhor, eu estou orando por obediência. Minha vontade é que, sei lá, Senhor, alguma coisa, um mal súbito só, assim. E o Senhor está dizendo, ora para que o Senhor lhe dê vida, porque a minha vontade é que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. A minha graça, e vindo sobre ele, vai levá-lo ao arrependimento. Pelo menos essa é a nossa esperança, pelo menos esse é o nosso desejo. Assim é o Senhor conosco, até o último momento de vida. E quanto a nós, devemos celebrar ao Senhor, porque a graça do Senhor nos alcançou. A salvação é para todos pela graça, ninguém recebeu ela por algum mérito, é graça. Mas a graça do Senhor não nos alcança só para a salvação, o favor de Deus vem todo o tempo sobre a nossa vida, em vários momentos, em várias ocasiões nós somos alvos da graça do Senhor, e às vezes nós nos revoltamos com a graça de Deus sobre o outro, não porque nós não recebemos, mas porque ele não merecia receber. Como o filho pródigo, que foi recebido pelo pai com festa, e o pai matou um bezerro e fez uma grande festa. O filho que estava em casa se revoltou dizendo, eu sou teu filho, nunca joguei fora, este aí jogou tudo fora, e tu matas um bezerro para fazer uma festa com ele? Para mim tu nunca fizeste uma festa para os meus amigos. Sabe qual foi a resposta do pai para ele? Filho, tudo que eu tenho é teu. Essa é a resposta do Senhor para a igreja hoje. Filhos, tudo que eu tenho é de vocês. Se você entender que tudo que pertence ao Pai pertence a você através de Jesus Cristo, você não vai mais invejar, você não vai mais murmurar, você não vai mais reivindicar. A chuva do Senhor que cai sobre bons, cai sobre maus. O sol do Senhor que nasce sobre justos, também nasce sobre injustos. A Bíblia diz que a cada um de nós foi concedida a graça, de acordo com a medida repartida por Cristo. Não importa o quanto o Senhor esteja derramando de graça sobre a vida daquele que não merece a graça do Senhor, o que interessa é que existe também uma boa medida de graça do Senhor para as nossas vidas, e tudo aquilo que você precisa resolver nessa terra, existe a medida de graça para você cumprir e realizar em nome de Jesus. Não vai faltar graça para a igreja, não vai faltar graça para a sua vida. Creia no Senhor por causa da graça do Senhor. Creia no Senhor por causa da verdade. Meu irmão, a verdade vai prevalecer. Eu sei que tem gente aqui que as maiores dores da sua vida é fruto de calúnias, de difamações, de danos que provocaram contra a tua moral, de coisas que falaram sobre você e trouxeram para o teu coração dores. Deixa eu dizer uma coisa para você, o Salmo 119, no verso 160, está escrito, que a verdade é a essência da palavra de Deus. Eu uso a versão NVI e eu tomei o cuidado de pesquisar quantas vezes a palavra verdade aparece na minha versão, 225 vezes. Só Jesus Cristo, nos evangelhos, 25 vezes, ele declarou palavras dizendo, digo-lhes a verdade. Entre elas, ele disse, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta para a tua vida. Jesus declarou dizendo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas, aquele que entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagens. Essa é uma verdade absoluta, porque foi Jesus quem declarou. Em Cristo você tem porta, em Cristo você tem acesso, em Cristo você tem liberdade, em Cristo você tem provisão. Creia nessa verdade. Jesus disse, digo-lhes a verdade, em meu nome vocês farão as mesmas obras e farão coisas ainda maiores. Digo-lhes a verdade, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele. Você quer saber de uma verdade?
Seja uma criança na presença do Senhor. Não perca os valores. Você sabe qual é a maior virtude de uma criança? Confiar de maneira inabalável no seu pai. Tenho 3 filhos, 2 pequenos, a Bela de 1 ano e o Luca de 3 anos. Se eu ficar ali embaixo e disser para eles, pula, eles não vão pensar 2 vezes, eles vão pular, porque eles confiam de uma maneira inabalável que eu vou sustentá-los, que eu vou cuidar, que eu vou segurá-los. E assim o Senhor espera que a sua igreja dependa. Confie de maneira inabalável no Pai, e o reino de Deus lhe será dado, o reino de justiça, de paz e de alegria. Razões para você crer, meu irmão. Jesus foi quem falou, digo-lhes a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Em João 17, quando ele orou por nós, ele disse, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele vai declarar e reconhecer, nada podemos contra a verdade, tão somente em favor da verdade. A verdade vai prevalecer sobre a sua vida. A verdade não vai se sobrepor sobre a mentira. Vai se sobrepor sobre a mentira. A verdade vai ser estabelecida. O Deus que você serve é um Deus de verdade. Viva a verdade. Creia na verdade. Pregue a verdade. Fale a verdade. Foi o único momento que Jesus Cristo, em João 8, chamou homens de filhos do diabo. Foi para aqueles que a sua vida era uma vida de prática de mentiras. Jesus disse, vós sois filhos do diabo, porque vocês mentem, como mentiroso é o pai de vocês. Nós como cristãos, o nosso papel é vivermos na verdade, é acreditarmos na verdade, e termos a convicção de que uma vida sustentada na verdade, a casa não cai. Ainda que a verdade sobre a sua vida hoje seja, quem sabe, decepção para muitos, viva na verdade, e você vai ver Deus mudando a tua história. Ainda que a verdade hoje, se for contada, será algo escandaloso para muitos, no tempo próprio, o Senhor vai mudar a história da tua vida, e por causa da tua atitude de escolher a verdade, a tua casa será edificada numa glória para o nome do Senhor. O Senhor nos santificou na verdade, e este é o motivo para nós crermos no Senhor. E para nós concluirmos, quais são os benefícios de você crer no Senhor? Jesus falou para Nicodemos, eu vim para que todo aquele que creia no meu nome não pereça, mas tenha vida eterna. Lembre-se do que nós começamos a falar no início da mensagem, uma vida de ganho infinito, uma vida de ganho eterno, uma vida que já começa com capacidade de viver consolidado. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham a vida e a tenham plenamente. A nossa vida começa no ventre, plenitude de vida é do ventre à eternidade. E Jesus disse, eu vim para que todo aquele que em mim creia, aquele que crê no meu nome não será condenado. Aquele que simplesmente crê no meu nome não perecerá, mas terá a vida eterna. Creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. É o que Paulo declarou em Atos 16. A um carcereiro, quando ele disse, creia no Senhor. Meu irmão, a fé em Jesus Cristo, entenda, fé não é religião. Tem gente que acha que fé é dogma. Fé é confiança no autor e consumador da nossa vida, Jesus Cristo. Fé é viver a vida como aquele que confia no Senhor. Não é vir para dentro de casa com um pacotão de religião. Agora, se você ia na igreja tal, aquela igreja lá não é mais para você, você tem que vir na igreja tal. Não. É viver o evangelho da reconciliação, o evangelho do amor, o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe o que isso faz? Contagia.
creia no Senhor Jesus, diz a palavra do Senhor, e será salvo tu e toda a tua casa será abraçada pelo Pai Celestial. Talvez você seja o único hoje servindo ao Senhor, ou um dos poucos. Então somente creia e verás. Jesus disse para Marta: Marta, creia e verás a glória do Senhor. Você sabe um outro benefício de você crer, e nós encerramos? O anjo Gabriel disse a Maria: nada é impossível para Deus. Jesus disse para um pai desesperado que tinha um filho morrendo: tudo é possível àquele que crer. Paulo disse aos Filipenses no capítulo 4, no verso 13: tudo posso naquele que me fortalece. Jesus certa vez curou um homem que era cego de nascença, e esse homem, quando passou a enxergar, em João capítulo 9, foi expulso da sinagoga, porque ele começou a glorificar o nome do Senhor, e os fariseus, os religiosos diziam: ele é um pecador, e ele declarou: se ele é pecador ou não, eu não sei, eu sei que eu era cego e agora eu enxergo. E Jesus, ouvindo falar que ele foi expulso, encontrou com ele e perguntou a ele: homem, você crê no Filho do Homem? E ele disse: quem é o Filho do Homem para que nele eu creia? E Jesus disse: eu sou aquele que estou falando com você. Através do seu Espírito Santo, Ele está falando com pessoas aqui hoje. E Ele te pergunta: você crê? Então viva. Você crê? Então proclame. Você crê? Então adore. Você crê? Então manifeste a tua fé. Você crê? Então dá um passo em direção àquilo que você crê. Você crê? Então planeja dentro daquilo que você está crendo. Se você crê, você vai viver. Se você crê, você vai agradar. Se você crê, você vai experimentar. Eu quero fazer uma oração hoje com pessoas que precisam receber do Senhor uma injeção de fé. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir, e eu estou falando aqui há quase uma hora, talvez uma hora. E a fé está sendo despertada dentro de você. Mas a fé também é uma dádiva, é algo que o Senhor nos dá. Aquele pai que ouviu de Jesus dizer a ele: tudo é possível ao que crer, ele disse: ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Talvez hoje você tenha uma confiança em Deus, mas existe um desafio muito grande para você vencer. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Jesus disse que a fé, se ela for do tamanho de um grão de mostarda, ela será suficiente para arrancar montes da nossa frente. E hoje você saiu de casa e você precisa de uma injeção de fé. O Senhor marcou essa noite hoje para colocar fé dentro do teu coração, e por causa da fé você vai romper, por causa da fé você vai crescer, por causa da fé você vai experimentar, porque a fé é o nosso agente, é o agente que catalisa o milagre do Senhor na nossa vida. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera. A fé é a prova daquilo que não se vê. Foi pela fé, diz a palavra, que os antigos alcançaram bom testemunho. É pela fé que os jovens, que os dessa geração também terão um grande testemunho para contar. Existe um grande testemunho que você vai contar e você vai vivê-lo pela fé. Creia no Senhor, isso lhe será imputado como justiça, e você viverá tudo aquilo que Ele construiu, que Ele criou, que Ele já gerou nele para que você viva. É pela fé. Quero te pedir a ficar de pé.
Enquanto nós vamos fazer esse nosso momento de adoração, se é fé que você precisa, talvez seja uma situação para lidar, alguma coisa que já fugiu da tua capacidade. Se você chegou no seu limite, você está começando a entrar no ilimitado do Senhor. Às vezes a gente acha que o limite é o fim, o limite é o princípio. É no nosso limite que o poder de Deus começa a se aperfeiçoar. É na nossa fraqueza. A fraqueza trata de limite. É quando eu já me sinto fraco, ou seja, já não posso mais. Aquele que pode todas as coisas começa a operar. E o que Ele quer semear dentro de você hoje é fé. Então sai do teu lugar, vem à frente. Que seja lhe dado fé, que seja lhe acrescentado fé. Em nome de Jesus.